Tá bom. Pronto, pastor. Amém? A paz do Senhor, irmãos. Meu nome é Marco Gabarron, pastor auxiliar da Igreja Evangélica Missão Nacional 7. Hoje vamos dar término à lição da Escola Bíblica, lição de número 15, Eli, o sacerdote. Estamos estudando a revista História de Israel. Nós vamos iniciar, irmãos, com o compartilhamento aqui das nossas telas, dos nossos slides, para que os irmãos possam acompanhar, né, a nossa aula, tá bom? Depois nós vamos ter um minuto nós vamos conversar, propor uma questão e assim vamos debatendo, tá bom? Eu creio que já está visível para vocês aí o nosso slide, né, História de Israel. E nós vamos dar início, então, à nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje, como já falei, é sobre a lição de número 15, Eli, o sacerdote. O nosso versículo-chave, que já foi mostrado na semana passada, eu estou repassando aqui, nos diz que Eli, né, havia julgado Israel durante 40 anos. Está lá em 1 Samuel 4:18. Nós também já falamos, vou só mostrar novamente o alvo da nossa lição, que é reconhecer que existe grande responsabilidade por parte dos líderes espirituais, seja na família ou na igreja. O outro alvo é sentir temor ao lhe ser confiado uma tarefa por parte do Senhor. Agir, zelar pelas responsabilidades no trabalho de Deus. E agir com disciplina do Senhor em relação aos filhos. Assuntos, então, bastante importantes, né? O alvo da nossa lição é muito importante para nossas vidas. Nós vamos começar o tópico 2, hoje, a condenação do Senhor, e o tópico 3, que logo à frente eu vou mostrar, que é a arca é tomada. Esse tópico 2, a condenação do Senhor, nós fizemos uma pequena introdução, tá? Trazendo alguns assuntos que foram acrescentados à aula de hoje. Então, na linha A, ele foi julgado por Deus devido às suas graves falhas. Então, nos mostra esse homem de Deus, um sacerdote que julgou Israel durante 40 anos, mas que foi julgado por Deus. Deus cobrou dele algumas atitudes, tá? E trouxe, então, julgamento sobre ele e a sua casa. Um homem de Deus veio até ele, no caso Eli, com uma mensagem terrível. Tá? Primeiro, o Senhor falou que afirmou os privilégios que Eli tinha, né, e da sua família de atuar como sacerdote. Então, esse homem de Deus, ao trazer essa mensagem de Deus para ele, disse, em primeiro lugar, esse privilégio deles como sacerdote, né, diante de todo o povo, diante de todo Israel, né, uma pessoa muito importante. Tá? Era a pessoa responsável pelo ritual, pelas sacrifícios que deveriam ser executados no templo, de usar a estola sacerdotal. Isso era um grande privilégio para ele, né, e para a sua casa. Em segundo lugar, o Senhor também especificou os seus grandes erros. Então, nessa mensagem, o homem deixa claro qual é o erro que foi cometido e por que Deus os estava punindo por causa dessas falhas. Nós vamos ver aqui o texto, que é 1 Samuel 2, de 28 a 29, o que o Senhor falou a Eli. Nos diz assim: eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Então, nessa primeira parte, Deus mostra o quanto ele é importante para Deus. Em primeiro lugar, Deus o escolheu. Dentre todos,
dentre todas as tribos, a tribo de Levi, a família de Arão, foi escolhida para essa finalidade, de ser um sacerdote de Deus, um representante de Deus perante o povo de Israel. A responsabilidade e o privilégio, né, de subir no altar do Senhor, de queimar o incenso, de apresentar essa adoração, esse sacrifício ao Senhor, né, e de usar a estola sacerdotal. Então, era uma estola que trazia uma grande honra para tanto para Eli quanto para a sua família, certo? Seus filhos, que eram sacerdotes, né, diante de todo Israel. Tá? E também o sustento que Deus dava a eles através daquelas ofertas que eram trazidas ao santuário em Siló, que era direito do sacerdote de tomar para si parte daquelas ofertas após a queima da gordura, tá? Para o seu próprio sustento. E isso era um privilégio que Eli e a sua casa recebeu. Aí o Senhor diz qual é a razão da sua condenação. Aí ele diz assim: por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei que se fizessem na minha morada? E tu, por que honra a teus filhos mais do que a mim? Para tu e eles vos engordastes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel. Então, aqui é claro o motivo, né, da ira do Senhor sobre Eli e a sua casa. Eles estavam pisando as ofertas, os sacrifícios que eram trazidos, as ofertas de manjares que eram trazidas, e Eli não estava tomando a atitude devida como pai responsável pelos seus filhos, tá? Permitindo que eles os desonrassem ao Senhor com suas atitudes. Então, Eli estava sendo conivente com toda aquela situação, que é um dos tópicos que nós vamos ver. Então o Senhor deixa claro a honra que ele recebeu e a razão da ira de Deus sobre Eli e a sua casa pelos seus erros, pelas faltas dos seus filhos. Nós vamos seguir nessa introdução, tá? Mostrando os outros aspectos. Parece que Eli também participava, mesmo que indiretamente, da retirada das melhores partes das carnes das ofertas do Senhor. Então, Eli, de alguma forma, participava, estava sendo conivente com as atitudes erradas praticadas pelos seus filhos. Não repreendia seus filhos desde cedo, pelo mau procedimento. Então, algo que começou lá no passado, não foi algo que começou aqui, né, nesse momento, e que faltou ali uma repreensão, uma correção para tirá-los desse mau caminho. Tá? A letra G, então ele era conivente com os pecados deles aqui são os seus filhos, tá? Que tomavam das ofertas, né? Agiam de forma inconveniente para com aqueles israelitas que vinham trazer as suas ofertas em Siló, no santuário, e também das atitudes dele para com as mulheres que ficavam à porta, né, do tabernáculo, que estavam consagradas ao Senhor, com as quais eles estavam se prostituindo. Tá ok? Nós temos um subtópico, que é lembretes do Novo Testamento. Dentro desse tópico, a condenação do Senhor. Porque lá no Novo Testamento também tem orientação do apóstolo Paulo, que está em capítulo 1, do versículo 6 até o versículo 9, que fala acerca das recomendações quanto à liderança da igreja. Tá? E nós vamos ver esse texto aqui também. Nos diz assim, ó, então, aquele que almeja, né, ser um pastor, uma liderança, então, Paulo dá esta orientação: alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiros de Deus, não arrogante, não irracível, não dado ao vinho, nem violento,
nem cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Então, irmãos, nós estamos aqui na nossa lição fazendo essa analogia, essa situação do passado que estamos estudando acerca de Eli, e envolve os seus filhos, a sua casa, tá? E as recomendações do apóstolo Paulo para as lideranças, né? Lá no passado, Eli, como sacerdote, tinha uma liderança e uma responsabilidade diante do povo de Israel e também perante a sua casa, a sua família. Há no Novo Testamento, e isso diz respeito a nós, a Igreja de Cristo nos dias de hoje, também recomendações acerca das lideranças e as qualidades que eles precisam ter para que possam assumir essa responsabilidade. Porque se o que eles fazem não condiz, né, com aquilo que ensina a palavra, eles perdem autoridade. Eles não têm autoridade, eles não têm poder para exortar, né, eles não têm autoridade para convencer aqueles que estão contradizendo a sua pregação. Então, é muito importante essa questão daquilo que pregamos, daquilo que falamos e o exemplo com o qual nós cuidamos, transmitimos, cuidamos tanto da nossa casa como da nossa igreja. Então, Paulo traz toda essa orientação que está na carta que ele escreveu a Tito. Nós vamos seguir em frente, falando do segundo subtópico, né, que é o castigo. Tá? Então, o que aconteceu com Eli? Qual é o castigo que veio sobre ele? Então, nos diz assim, ó, primeiro, sobre a lei de Moisés, as ofertas pelo pecado, elas eram graduadas, tá? Se um sacerdote ou um príncipe do povo pecava, quebrando, sem intenção alguma ordem do Senhor, tá? Ele deveria, então, apresentar uma oferta maior, tá? Porque do cidadão comum, do cidadão mais pobre, seria exigido uma oferta menor, né, por causa até das suas condições financeiras, da sua condição, né, de recursos, enquanto que o príncipe, né, e os líderes tinham condições de oferecer uma oferta maior. Então, quando eles falhavam, eles pecavam, eles tinham que trazer uma oferta maior. Mas o pecado de Eli e de seus filhos, eles não estão enquadrados nessa categoria, porque não havia o que oferecer para essa situação. Tá? Então, o texto aqui, ó, nós vamos tratar, não haveria oferta que o apagasse, porque eram pecados contra o Senhor, pois corrompiam, através dessa atitude, o culto, né, o culto de Israel. Essa afirmativa, ele tem um paralelo lá com Mateus 12:31, tá? Na letra F, eu vou ler primeiro, depois ler a passagem bíblica. Ninguém pode interceder por pecadores que se rebelam tão completamente contra a vontade de Deus. Então, nós estamos fazendo essa afirmativa que não tinha como fazer uma oferta para apagar os erros daquilo que estava ocorrendo e daquilo que eles estavam praticando. Tá? Comparando com Mateus 12:31, que nos fala acerca da blasfêmia contra o Espírito Santo. Nos diz assim, ó, por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia será perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Né? Então, essa afirmativa que está no Evangelho, é uma afirmativa de Jesus Cristo, deixa claro que certas instâncias, né, de atitude que se toma contra o Espírito, negando a ação do Espírito, né, negando o agir do Espírito, isso é uma blasfêmia, que era o que os fariseus estavam fazendo, dizendo que Jesus Cristo estava expulsando os demônios por Beelzebu,
E então Jesus deixa claro que contra esse tipo de atitude não tem como ser perdoada, tá? Negando uma ação eficaz do Espírito, né? Uma ação eficaz do Espírito em Jesus Cristo, através de Jesus Cristo, tá? Que é uma situação muito semelhante àquela que estava ocorrendo lá com Eli e a sua casa, tá? Não havia uma oferta que pudesse apagar os pecados, como poderia ocorrer, como é o caso lá, quando um príncipe ou uma outra pessoa, a autoridade de Israel pecava, ou um cidadão comum do povo pecava, dentro das suas condições, trazia oferta para apagar o pecado que foi cometido, tá? Estamos falando ainda sobre o castigo, nós vamos continuar aqui, tá? Dizendo que o Senhor foi categórico em relação a Eli e a sua casa. E o texto deixa bem claro, né? Diz assim, ó, portanto, diz o Senhor, o Deus de Israel, na verdade, né, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque os que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desmerecidos. E aí ainda acrescenta, eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço de teu pai, para que não haja mais velho nenhum em tua casa. Depois, pulando para o versículo 34, ser-te-ás por sinal o que sobrevirá a teus dois filhos, a Ofni e Finéias. Ambos morrerão no mesmo dia. Então, Deus deixa claro, olha, aquele que me honra, que me serve, que guarda a minha palavra, que me obedece, serão honrados. Aquele que me desprezam serão desonrados, serão desmerecidos. É muito simples, né? Deus trata da questão de uma forma bastante simples e objetiva. Queremos agradar ao Senhor, devemos honrá-lo. Se não o fizermos, Deus vai lançar sobre nós o castigo, como foi o caso aqui de Eli e da sua família. Nós vamos seguir, né? Falando agora de história de Israel para hoje, deixando bem clara essa questão, né? Que Eli foi culpado por honrar seus filhos acima de Deus, ao permitir que eles continuassem com seus modos pecaminosos. Então, ele errou ao permitir que isso continuasse. De alguma forma, ele deveria ter agido para impedir que os seus filhos fizessem o que eles estavam fazendo. E isso pudesse trazer todo o mal que sobreveio a ele, aos seus filhos e depois à sua casa, porque a casa de Eli vai ser banida do sacerdócio. O sacerdócio será passado para Samuel, né? Não terá continuidade na família de Eli. Então, uma condenação, um castigo severo da parte de Deus sobre a família de Eli. Então, a pergunta para nós nos dias de hoje, né, para nós cristãos, se existe uma situação em nossa vida, na nossa família, no nosso trabalho, que você tem permitido que continue, embora saiba que é errado. Então, para a nossa reflexão, para a nossa avaliação pessoal, né, se existe uma situação desse tipo em nossas vidas, que algo que está acontecendo, uma situação que está ocorrendo nessas várias possibilidades na família, na vida, no trabalho, e que sabemos que é errado e que nós estamos deixando correr solto, frouxo, sem tomar nenhuma atitude, né? Deus é justo, Deus é amor, e um dia ele pode resolver cobrar de nós, né, essa fatura, essa situação, tá? Neste caso, você pode se tornar tão culpado quanto os que praticam tal erro, como foi o caso de Eli, né? Ele não estava lá com seus filhos pegando a carne, não estava lá com aquelas moças se prostituindo, mas por causa dos filhos, que era a responsabilidade deles, ele acabou pagando o preço por tudo aquilo que estava acontecendo, porque a responsabilidade dele como sacerdote
sacerdote da sua casa, sacerdote de Israel, era de ter tomado alguma atitude, né? Isso também diz respeito a nós, nos dias de hoje, na nossa casa, na nossa família. Nós somos o sacerdote da nossa casa, nós somos o sacerdote da nossa família, e temos que tomar alguma atitude diante de algumas situações que possam estar ocorrendo em nossa casa, na nossa vida, na nossa família. Tá bom? Seguindo à frente na nossa lição, o terceiro tópico nos fala acerca da arca que é tomada. E nós vamos ver esses aspectos. Eu trouxe algumas coisas que eu acrescentei aqui que vão nos ajudar a entender essa situação desse conflito de Israel com os filisteus e também a questão da arca que foi levada pelos filisteus. Os filisteus, irmãos, sempre foram uma grande ameaça, uma ameaça séria, né, ao soerguimento de Israel, ao crescimento de Israel. Eles sempre trouxeram uma grande ameaça. E nós vamos entender por quê. Eles foram repelidos na tentativa de penetrar o Egito. Eles chegaram a Israel, a planície costeira, né, da Palestina, em torno de 1200 a.C. Israel chega à Terra Prometida, está em torno de 1100. Então, quando Israel chegou para ocupar a terra através de Josué, os filisteus já estavam lá na planície costeira. E eles não conseguiram descer para o sul e penetrar no Egito, então ficaram ali, tá? Nessa região, tá? Eles tinham 5 cidades transformadas em fortalezas, que eu já falei para vocês, e eu trouxe aqui novamente, ó, Asquelon, Asdote, Ecrom, Gaza e Gate. Então, são as 5 cidades dos filisteus, tá bom? Nós vamos entender que essas cidades eram cidades independentes, e cada uma delas tinha um senhor que a governava. Também vamos entender aqui que ele supervisionava o cultivo das terras. Então, era uma cidade fortificada, tem um senhor, e próximo à cidade, nas terras adjacentes, havia o cultivo, porque essas pessoas, nessa época, viviam o quê? Do plantio, né? Já não viviam tanto da caça, da caça, de buscar o alimento. Eles cultivavam a terra, né? Tinham os animais domésticos e criavam esses animais e se mantinham apegados até a sua cidade, tá? E esse senhor supervisionava o cultivo dessas terras. Então, eles também competiam ativamente com os fenícios no lucrativo comércio marítimo. Os fenícios, como também os filisteus, são grandes navegadores, eles são habilidosos na navegação, principalmente no mar Mediterrâneo. Tá? Então, toda aquela região do mar Mediterrâneo que banha a Europa, tá? E o norte da África, tá? Assim como a Ásia, tá? Havia comércio entre aqueles povos e eles competiam com os fenícios. Então, a gente pode ver que é uma nação poderosa, com vários recursos, organizada, estruturada, e elas ameaçavam Israel, porque Israel tomaram aquelas terras, mas tinham uma estrutura tribal, cada um cuidando da sua terra, cuidando da sua casa, cuidando da sua família, né? Sem muitos recursos, tá? Os filisteus ameaçaram Israel durante muito tempo, desde os tempos de Salomão, no tempo de Eli, que foi juiz durante 40 anos, no tempo de Samuel e também no tempo de Saul. Toda essa situação ela só vai mudar depois com o rei Davi. Tá? A real explicação, irmãos, dessa superioridade dos filisteus sobre os israelitas se acha no fato, irmão, de que eles conservavam o segredo da fundição do ferro. Tá? Então, eles tinham conhecimento de como trabalhar, de como manusear o ferro, né? Seria, vamos supor, a metalurgia nos dias de hoje, de como fazer espada, de como fazer instrumentos para arar a terra, de como fazer vários instrumentos, carros, né? E de guerra e assim por diante, porque eles tinham conhecimento da fundição do ferro, coisa que o povo de Israel não tinha.
Nós temos um versículo que é muito interessante, que está logo aqui abaixo, né? Que eu vou ler já já. Nos diz, na letra anterior, na letra J, nos diz assim, ó, na região da Palestina, os filisteus tornaram-se, então, os primeiros a usar esse processo da fundição do ferro. E isso era guardado cuidadosamente, escondido, né, dos israelitas. Em 1 Samuel 13, versículo 19 e 20, nos diz assim, ora, em toda a terra de Israel, nenhum ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito, para que os hebreus não façam espadas nem lanças, pelo que todo Israel tinha de descer aos filisteus para amolar a relha do seu arado, a sua enxada, o seu machado e a sua foice. Vejam então a situação. Um povo com conhecimento, um povo que navegava pelo Mediterrâneo, que tinha o domínio, né, da metalurgia, né, da fundição ali do ferro, tá? E que poderia fazer espada e lanças, e Israel sem essas condições, sem esses recursos. Por isso que os filisteus sempre foram um problema muito sério para Israel, tá? Por causa dessa grande diferença de recursos, de capacidade entre Israel e os filisteus. Tanto que, na continuidade desse texto, se os irmãos tiverem curiosidade de ler, vocês vão ver que esses instrumentos do arado, que era levado para que eles, os filisteus, amolassem para Israel, era cobrado deles, né, uma parte, né, do cultivo. Então, eles dependiam, né, os Israel dependia dos filisteus para essa situação. Tá? Eu não coloquei todo o texto aqui, que é bem maior do que está aqui, não caberia. Mas está na palavra de Deus para os irmãos lerem. Tá ok? Seguindo em frente, ó, Davi, num determinado momento da sua vida, na ocupação de Edom, né, que é uma região que fica abaixo do Mar Morto, tá? Davi aprendeu os segredos do uso do ferro. Os edomitas também tinham esse conhecimento, e Davi buscou esse conhecimento quando ele esteve lá e quando ele também foi perseguido por Saul, num dos seus momentos em que ele se refugiou nessa região. E também obteve acesso aos recursos naturais da região da Península do Sinai, né? Que já falamos, né, acerca de quando o povo de Israel saiu do Egito, atravessou o Mar Vermelho, que eles vão para a Península do Sinai, e ali eles vão prestar culto a Deus, adoração a Deus. Deus vai fazer uma aliança com eles, e Deus vai dar todo o decálogo, né, que são os 10 mandamentos, vai dar toda a instrução a Moisés da construção do tabernáculo, da arca, todos aqueles utensílios. Então é nessa região da Península do Sinai, e ela tinha recursos naturais para que pudessem ser usados, e Davi aprendeu, e ele vai usar esses recursos, tá ok? E dessa maneira, então, Davi pôde unificar com firmeza a nação de Israel e estabelecer, então, uma supremacia militar, porque Davi vai ter esse conhecimento, vai se preparar, vai equipar os seus soldados, e eles então vão conseguir subjugar os filisteus, né, nessas várias batalhas que Davi vai ter com eles, tá ok? E Davi então começa com isso a tomada de todas aquelas regiões, né, e deixa para o seu filho Salomão um grande reino, tá? Nós vamos seguir aqui, né, na letra O, voltando à revista, em que nos diz que os filisteus outra vez invadiram Israel, que saiu então para enfrentá-los, tá ok? Muitos de Israel então foram mortos, e a derrota parecia iminente. Então, trouxe todas aquelas informações acerca dos filisteus, e nós voltamos aqui para falar desse momento acerca da arca. Então, os filisteus invadiram Israel, Israel saiu para enfrentá-lo, morreu ali em torno de 4.000 pessoas, tá, nesses primeiros combates, tá? E então parecia que eles iriam ser derrotados, não haveria como sair dessa situação. Então, o que eles fizeram? Mandaram buscar a Arca da Aliança para que garantir a vitória naquela batalha.
Tá bom? O povo estava usando, então, a arca como um amuleto, mas ela era apenas um símbolo da aliança de Deus com Israel. Tá? Então, eles viram que iam perder, a derrota era iminente, e aí eles falam, vai buscar a arca, é o nosso amuleto, e quando a arca chegar, nós vamos vencer a batalha. É muito interessante essa postura, né? Porque os filisteus viram, né? Porque o povo de Israel trouxe a arca, né? Os filhos de Eli trouxeram a arca. Quando a arca chegou, todo aquele exército, né, ficou alegre, e o barulho foi tremendo, que o chão tremia, e os filisteus ficaram assustados. Eles concluíram que a arca era o Deus deles, e amedrontados, o que eles fizeram? Guerrearam com mais força. Vamos derrotá-los, porque se nós derrotarmos agora, acabamos com eles. Tá? Essa foi a conclusão dos filisteus. E aí eles partiram para a guerra com mais violência. E o povo de Israel acreditando que a arca seria o seu amuleto que iria dar a eles a vitória. O que aconteceu foi que, então, pelejaram os filisteus, Israel foi novamente derrotado, e cada um fugiu para a sua tenda. E foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé. Foi tomada a arca de Deus, e morto os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. Então, se naquele primeiro embate, com o qual os judeus, os israelitas, já ficaram assustados, morreu 4.000, quando chegou a arca, morreu 30.000. Quer dizer, não adiantou nada. A arca não era amuleto, né? E ela não teve o efeito que eles esperavam. Então, ali morreram 30.000, né, dos soldados israelitas, tá? E aí a notícia foi levada até Siló. Quando a notícia chegou a Siló, Eli ficou sabendo. E quando ele soube que a arca havia sido tomada, ele caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. Então Deus estava julgando a casa de Eli. Começou pelos seus filhos, chegou a ele e se estendeu também a sua nora, tá? Que quando soube, né, que é a mulher de Finéias, que havia ocorrido, entrou em trabalho de parto, deu à luz ao seu filho e morreu. Tá? O filho essa criança que que acabara de nascer, foi chamada de Cabode, que significa glória nenhuma. O texto é esse de 1 Samuel 4, 21, 22, que nos diz assim, mas chamou ao menino e acabou, dizendo, foi-se a glória de Israel. Isto ela disse, porque a arca de Deus fora tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido. Falou mais, foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Então, que desastre, né, irmãos? Então, toda uma situação equivocada, errada, e agora teve todas essas consequências, que a arca que estava em Siló, aquela arca que foi construída lá no deserto, conforme as orientações que foram dadas por Deus a Moisés, e que por tantos anos esteve guardada ali no tabernáculo, agora ela foi tomada e foi levada para a cidade dos filisteus, tá? Aqui eu peguei uma foto da internet, né, da arca, uma possível, né, de como seria essa arca, só para ter uma ideia, né? É muito difícil, se especula como seria exatamente essa arca, mas é mais ou menos isso que aqui está. E os objetos que ficavam dentro da arca, as 2 tábuas do decálogo dos 10 mandamentos, o vaso contendo o maná e a vara de Araão que florescera. Tá? Eram os objetos que ficavam dentro da arca. Tá, ok? Falando ainda sobre a arca que foi tomada, tá? Depois que ocorreu esta derrota e que a arca foi tomada, a cidade de Siló, onde estava o
não é o templo, né? O tabernáculo, onde estava ali o santuário em Siló, foi devastado de modo impressionante. Isso está lá no Salmo 78, que é um salmo que usa a linguagem, né, figurada, e traz ali umas informações de como possivelmente a cidade de Siló foi devastada, apesar de que alguns dizem que não, a Bíblia não traz com clareza acerca a destruição da cidade de Siló. Podemos deduzir que, porque ela ter ficado 20 anos fora dessa cidade de Siló, porque ela ficou 20 anos em Kiriat Jearim, tá? Foi por causa de que a cidade de Siló, o santuário, não existia mais, ele foi completamente destruído. E porque Samuel também vai estabelecer outros lugares de culto e adoração ao Senhor, tá, ok? Que nós vamos falar na próxima lição, tá? Então, Siló foi completamente destruída. Outras evidências que nos dão a entender que isso aconteceu, tá? Que os filisteus reduziram a ruínas do santuário central, que havia conservado as tribos unidas. Tá? Então, a arca ficou em poder dos filisteus por 7 meses. E a sua presença provocou, então, pragas entre o povo. O povo começou a sofrer e ficar doente, né, por causa do que eles tinham feito. Pegaram a arca e levaram para as suas cidades. Tá ok? Então, eles resolveram devolver a arca depois de 6 meses. E ela foi parar em Kiriat Jearim, onde ficou ali por 20 anos. Tá? Até que Davi vai trazer essa arca para a cidade de Jerusalém. Tá? Mais tarde, quando os habitantes de Jerusalém, aqui já estamos falando num outro período, tá? A revista fez um salto histórico aí, né, na história, e foi falar lá do momento em que o povo de Jerusalém toma também uma mesma atitude muito semelhante a essa que foi tomada em relação à arca, usando-a como um amuleto, tá? E aqui nesse momento, quando o profeta Jeremias condena o povo nessa atitude, dizendo que eles haviam violado, né, os termos da aliança, agindo com injustiça social, imoralidade, idolatria, até dentro da casa do Senhor, e que somente ao refugiarem-se no templo e na cidade, achando que esses locais lhe garantiriam a proteção, tá? Acharam, se comportaram como lá no passado, quando eles pegaram a arca, naquele momento do conflito com os filisteus. Aqui estamos falando no momento quando a cidade de Jerusalém foi tomada pela Babilônia, tá? Pelos babilônicos, que eles também acharam que só por estarem na cidade ou por se refugiarem no templo, não iria acontecer nada com eles. E o profeta Jeremias diz que isso não iria acontecer. Eles iriam sofrer e seriam levados cativos para a Babilônia. Tá? No entanto, Jerusalém foi saqueada pelos babilônicos, o templo foi destruído e a arca desapareceu para sempre. Depois disso, a arca desaparece, não há menção mais acerca da arca. Tá? Esse cerco dos babilônicos sobre a cidade de Jerusalém durou 1 ano e 8 meses. Tá? O povo ali cercado, passando fome, passando dificuldades, tá? Até que a cidade foi completamente destruída, né? O templo foi destruído, o povo foi levado cativo para a Babilônia. Tá bom? História de Israel para hoje. Então, Israel usou a arca como um amuleto para vencer os inimigos e por isso foi derrotado. Aí que tem as questões para nós hoje, né? Frequentar o templo da nossa igreja, ou carregar a Bíblia sempre, ou usar uma cruz no pescoço, também não nos garantem proteção e vitória. O que nos protege e nos dá vitória é a vida firme com Deus da Bíblia e a obediência à sua vontade. O que os irmãos acham dessa questão, né, desse comentário que nós estamos vendo ali no História de Israel para hoje, né? Que nos parece que em nossa vida cristã, às vezes, estamos agindo dessa forma, né?
usando o aspecto de ir ao culto, né? Ou, porque tem uma Bíblia, ou aqueles que têm o símbolo do cristianismo pendurado no seu pescoço, que isso vai trazer a ele a proteção. Quando nós vemos que estas coisas não têm nenhum valor, né, para proteger-nos ou preservar a nossa vida ou nos abençoar. Apesar de que é muito bom estar na igreja, é muito bom participar do culto, mas ir ao culto simplesmente vai trazer-nos esses benefícios, irmãos? O que vocês acham? Eu gostaria que vocês falassem alguma coisa. Estamos em poucos hoje, né? O Davi está balançando a cabeça, mas eu queria que ele falasse. Porque às vezes nós temos a tendência de sermos religiosos, né? Sabe o que é religiosidade que eu quero dizer? Aquela coisa assim, não, eu não posso faltar no culto, se eu faltar no culto, Deus vai levar um raio na minha cabeça, né? Como se o fato de só ir ao culto seria já pronto, resolvi o problema. Sendo que às vezes a pessoa vai com o seu coração magoado, vai porque está se sentindo obrigado a ir, né? Ou porque tem alguma tarefa a cumprir, né? Sendo que temos que ir, não nesse sentido, mas como vou para adorar ao Senhor, vou para servir ao Senhor, vou para que o Senhor tenha uma palavra para mim, né? Eu penso que é por aqui, o caminho seja esse. Eu também vejo assim, pastor. Eu acredito que nenhum costume vai nos dar livramento de nada, né? Eu entendo que o que nos ajuda muito é a obediência. Eu vejo que Deus cobra isso da gente desde o princípio da Bíblia. Também, mas eu vou além disso e ainda acredito que nem a questão da obediência vai nos livrar totalmente de tudo. Eu vejo que Jesus deixou claro que situações vão ocorrer, né? Independente de a gente ser cristão ou não. Mas a garantia que nós temos é que, vamos supor que aconteça algo de ruim, eu estou salvo em Cristo. Então, eu sei que o meu futuro está garantido com Ele. Esse é o meu aspecto, assim. Então, eu vejo que a religião, mesmo nós sendo cristão, não nos dá uma garantia de sucesso nesse mundo aqui que a gente vive. Você quer dizer assim, de uma vida só no sentido religioso, da prática religiosa, não é isso? Então, porque assim, às vezes a gente, sei lá, eu não tenho esse conceito, né, de que porque eu sou cristão, sirvo a Deus direitinho, ele vai me livrar de tudo. Então, ele permitir que eu tenha a vida, é lógico, né? Mas pode acontecer, de repente, sei lá, tô na rua, sou assaltado e o rapaz me mata. Isso não quer dizer que Deus não me deu o livramento, ele pode ter me salvado ali, de repente, porque o que parece morte para nós, assim, humanamente falando, é salvação em Cristo, né? Então eu tenho esse conceito. Eu não estou livre de tudo, entendeu? Certo. Que eu também, eu entendi o que você quis dizer, mas eu estava pensando assim no aspecto da questão externa e a questão interna, né? Uhum. O povo de Israel, eles estavam olhando o quê? A questão externa. Nós vamos trazer a arca, o objeto que representa, né, a aliança de Deus com o povo de Israel, um objeto que era considerado um objeto sagrado, tá? E a presença desse objeto aqui vai nos garantir a vitória. Isso é uma coisa externa, eles esqueceram, acho que, da parte interna, que era o quê? Arrepender-se dos seus erros, confiar em Deus, né? Para que Deus pudesse dar a vitória que eles precisavam. Trazendo para os dias de hoje, né? Quero dizer assim, aquele sentido que Jesus Cristo deu àquela mulher ali, samaritana, quando, naquele diálogo ali, naquele poço ali, né? Que ela fala, Senhor, onde é que nós devemos adorar? É aqui, né? Ou é em Jerusalém? Aí Jesus fala para ela assim, olha, os verdadeiros adoradores não vão me adorar em espírito e em verdade. É esse sentido que eu estou querendo provocar vocês, porque às vezes nós olhamos essa prática nossa como um aspecto só religioso, né? Eu tenho que ir porque eu não posso faltar, né? Não, eu vou porque eu preciso alcançar aquela bênção, né?
Eu vou porque se eu não for, a bênção não vai chegar na minha casa. E isso parece-me que é externo. Não estou dizendo que é errado ir na igreja. É uma coisa externa, não é interna, no sentido de que eu reconheço o Senhor Jesus na minha vida, eu procuro obedecer a sua palavra, eu procuro acreditar nos seus ensinamentos, praticar aquilo que ensina, que é uma coisa interna, certo? E, consequentemente, por agir dessa forma, Deus vai ouvir as minhas orações, abençoar a minha vida, nos ajudar em minhas necessidades. Não sei se vocês estão me entendendo o que eu estou querendo dizer aqui. Eu Né? entendi, pastor. Aí, nesse ponto, eu diria que é obediência, no meu ponto de vista. Obediência. Que ajudaria, né? Exatamente. Né? Mas, assim, eu quero dizer assim, dessa nossa ação de entendimento, que passa pelo nosso entendimento, de como eu devo ter essa relação com o Senhor, de como agir com relação ao Senhor. Né? Essa ação, dessa intimidade, e não só de uma prática rotineira, que às vezes cai na rotina, né? A nossa rotina diária, semanal, né? E não tem esse sentido interior de entrega, de adoração, de devoção. Tá? Eu queria ouvir mais alguém, eu queria que a Fátima falasse, a Sônia falasse. Ela está olhando, pensando, assim, as duas estão aí, a Alice também. Estou aguardando uma de vocês falar, ou mais de uma falar aí. O meu raciocínio é igual ao do Davi, meu pastor. E é isso aí mesmo. Tudo que ele falou, que você falou, é isso aí que acontece mesmo. Certo. Vamos lá, quero ouvir vocês. Ninguém vai falar? Pastor, acho que... a Fátima vai falar? Pode falar. Não, pode falar que eu... Eu acho assim que a gente, quando vai para a igreja, é um prazer. Um prazer, foi isso que eu entendi, adoração a Deus. E, independente que eu vá fazer algo lá na igreja, porque todos nós somos úteis, né, dentro da igreja. E a união, né, a própria palavra diz no Salmo que é ali na união, na comunhão, o Senhor ordena a bênção, né, estando reunidos. E na impossibilidade de estar na igreja, estar lá, Deus não vai abandonar, Deus não vai retirar de nós aquilo que Ele tem para nós. Existem circunstâncias que a gente não pode estar na igreja. Agora, assim, eu preciso ir na igreja porque se eu não for na igreja não vai ter ninguém para cantar, por exemplo. Se eu não for na igreja hoje, o microfone não vai funcionar. Só por isso. Não. Se eu não for na igreja por um motivo especial e tem outra pessoa que vai fazer isso, que vai fazer isso. Então, estar na igreja é um prazer, adorar a Deus em espírito e em verdade. Isso também não quer dizer que em casa a gente não vai adorar. Mas o templo foi feito para estar reunidos, para a igreja estar reunida. E com prazer, com amor, com adoração a Deus. Independente de você estar lá participando de alguma coisa, quero dizer isso assim, ou não. Você vá para adorar, com seu coração limpo, puro, para adorar a Deus. Eu penso assim, quando eu vou... É por isso que a gente fala assim, às vezes fala assim, não tem ensinamento, né? Que a gente põe a melhor roupa, o melhor sapato, porque você vai numa festa, você faz isso. E quando a gente vai para a casa do Senhor, eu acho que a gente tem que... Não é a roupa, não é nada disso, mas é o prazer da gente sair para adorar a Deus. Amém. Sônia, fala, por favor. Bom, eu estou pensando aqui assim, né? Primeiro que levou esses homens, esse povo, a
olhar para essa arca como um amuleto, né? Eles já tinham tido a experiência de que o lugar em que a arca estava, Deus deu vitória, certo? Até anotei aqui, né? Que eles confiavam mais na arca de Deus do que do Deus da arca, né? Então, eles fizeram aí uma troca, né? Que a gente não deve fazer, obviamente, e acho que isso fica bem claro para todos nós. Então, teve aquela experiência, e às vezes, se a gente vê na atualidade, é o que muitas pessoas fazem. Eu vou na igreja, vou usar nomes, citar nome de igreja, fica mais fácil. Eu vou na igreja do Valdomiro. Eu vou na igreja do, né, agora não tem mais o Davi Miranda, mas quando as pessoas frequentavam. Por quê? Porque lá viram os sinais. E aí as pessoas acabam idolatrando essas pessoas, transferindo para essas pessoas uma adoração que é de Deus. E que a Deus causa muita tristeza. Alguns são curados? São, mas não são todos que são curados ali, né? Mas eles transferem. Então, o que aconteceu com esse povo foi essa transferência de ver que a arca, onde a arca representava mesmo a presença de Deus, né? E é uma coisa assim tão magnífica que sumiu a arca. Tem até filme, né? Teve até filme lá do Indiana Jones procurando a arca, enfim. Não é verdade? Então, ela representava a presença de Deus. Então, eles queriam, óbvio, né? Queriam aquela arca, por quê? Porque onde tivesse a arca estaria a bênção, estaria a vitória. E da pior forma, Deus mostrou para eles que não, que eles tinham que confiar no Deus da arca. Então, isso fica uma lição para nós. As nossas idas à igreja, a nossa participação, acho que aí eu acho que é uma coisa muito individual, acho que é muito de cada um. Eu temo um pouco falar assim, porque não é ir na igreja, não é estar lá todo dia, papapá, e as pessoas acabarem assimilando isso como é mesmo, né? Ir na igreja todo dia não resolve, então eu vou uma vez na semana. E as pessoas não têm essa maturidade. Para mim, estar na igreja, eu vou dizer o que significa para mim. Pode não significar para vocês que são cristãos há tanto tempo quase quanto eu, e às vezes até para o Davi. Eu vejo assim, tá? Eu sei que Jesus está aqui, na minha casa. Eu sei que ele vai estar em qualquer lugar que eu tiver. Mas eu fico pensando assim, quando eu vou para o culto, eu vou porque Jesus está lá. Eu vou encontrar ele lá. Eu vou encontrar ele só lá? Óbvio que não. Ele está aqui na minha casa? Sim, está. Mas é lá que eu vou parar para orar, eu vou parar para ouvir, eu vou parar para estar participando dessa comunhão que a Fátima falou. Então, no meu caso, eu entendo assim. Para mim é importante nesse sentido. E o dia que você não vai, o dia que eu não vou, e Deus sabe por que eu não fui, por que eu não fiz, porque, entendeu? Então, acho que é assim, eu penso que é desse jeito. Não é um amuleto, não é uma obrigação, voltando aí ao exemplo que a Fátima deu, é um prazer, né? Então, é um prazer. Tanto que a gente vê que nem, por exemplo, se pegarmos hoje, o que está acontecendo com os cristãos? Hoje, nesse momento de pandemia. Não pode, porque eu não estou dizendo dos idosos, tá, gente? Estou falando de pessoas jovens que vão, mais novas, né? Não jovens, eu não sou jovem. Eu andei durante a pandemia para tudo quanto é lugar. Eu entrei em hospital, eu entrei em farmácia, eu entrei em supermercado, às vezes 2 vezes na semana. Por que eu não voltaria para a igreja? Né? Então, eu temo por isso, às vezes, né? De não significar aquilo que deve significar também. Ou significa muito para algumas pessoas, até o ponto da idolatria, a igreja, ou não significa nada, ou banalizar, entendeu? Então, eu estava pensando acerca dessas coisas. Talvez seja meio complexo para alguns, mas tentei explicar da melhor forma. Não, Sônia, eu acho que não é complexo, eu acho que é simples. Nós estamos falando desse assunto porque eu acho que uma proposta nossa, né, é trazer um ensinamento, fazer as pessoas pensarem, trazer um ensinamento e ponderado e correto, tá? Então, o que vocês falaram está tudo certo, não tem nada de errado, né? Porque nós temos que ter esse entendimento que se eu vou à igreja, né,
Eu tenho que ir com um propósito, com uma finalidade, com um objetivo, né? Simplesmente o ato de ir não garante nada, porque eu posso ir para outras finalidades, que não é a finalidade de adorar a Deus, com outro propósito que não é o propósito de adorar a Deus. Será que só de estar ali eu vou ser abençoado? De forma nenhuma. Como é o caso que aconteceu. Só a presença da arca ali não resolveu nada. Então, é esse sentido que eu acho que nós estamos trabalhando, que é correto, de que nós temos que ter o entendimento de que devemos ir com propósito, com finalidade. Né? Eu tenho claro na minha consciência o que eu vou fazer lá. Tá? Eu vou lá para adorar, eu vou lá para pedir perdão dos meus pecados, vou lá à igreja para ouvir a palavra, eu vou lá para lançar diante do Senhor as minhas necessidades, né? Colocar diante de Deus todas as minhas aflições, para que Ele possa me dar o livramento, o socorro. Eu acho que é essa a intenção que a gente quer trazer, é esse esclarecimento que nós estamos querendo trazer para que a gente possa crescer. O objetivo nosso é crescer na graça e no conhecimento. Porque, às vezes, o que eu quero trazer isso, porque às vezes a gente vê que dentro dos evangélicos, às vezes se aproveita das... Tem alguém que está com o microfone aberto. Tem um microfone aberto fazendo muito barulho, gente. Isso. Então, irmão, só voltando aqui, o que eu estou falando isso, porque às vezes dentro do movimento evangélico, às vezes se usa dessa situação para aproveitar das pessoas mais simples, que não têm conhecimento. Como compra tal coisa que isso vai trazer tal benefício. Se você comprar tal coisa, vai te transformar a sua vida, vai fazer isso aqui. Não, a gente sabe que isso não tem poder nenhum. A gente sabe que o único que tem poder nesse mundo é Jesus Cristo, e ponto final. Né? Então, é trazer esse entendimento, né? Trazer esse esclarecimento, tá? Para que a gente possa ter uma vida cristã sadia, abençoada, com consciência do que nós estamos fazendo e consciente, né, do nosso propósito para com Deus. Eu acho que é esse o caminho, tá bom? Eu acho que valeu para nós, foi válido tudo que vocês falaram, faz nos pensar e faz nos caminhar nesse entendimento da palavra de Deus. Alguém tem mais alguma coisa para falar? Senão eu vou passar para a conclusão dos nossos slides para nós caminharmos para o encerramento. Davi, só uma observaçãozinha. Espera um pouquinho. O Davi ou a Sônia? Um dos dois. A Soninha primeiro. Pode falar, Sônia. Não, só que nem você estava falando de como a gente deve ir. Se a igreja tivesse essa consciência e fosse todo mundo dessa forma, gente, os cultos seriam muito diferentes do que são, né? Exatamente. Com certeza. Exatamente. Você não teria que ficar pedindo para ninguém fazer isso, fazer aquilo. Irmão, sinta a presença de Deus. Não, ele já veio de casa com esse desejo, né? Exatamente. Por aí. Fala, Davi. Não, o que eu queria falar é que a pastora falou sobre maturidade, né? E assim, realmente eu também vejo que falta essa maturidade. Mas eu acho que para ter a maturidade, precisava ter diálogo sobre o assunto, né? E não tem muito. Então, acho que é o que falta não vou dizer no culto, mas do interesse dos irmãos, né? De buscar esse entendimento, de aprender um pouco mais sobre a palavra, para que tenha maturidade para discernir esses aspectos. Tá, okay. Então, essa é a colocação só que eu queria pôr. Eu acho que é exatamente isso, Davi. O nosso propósito é crescer no conhecimento e na graça. Isso significa o quê? Maturidade cristã. Então, nós estamos tendo uma oportunidade, com esse bate-papo aqui, de crescer, de aumentar nosso entendimento, a nossa razão, nosso entendimento. Porque a gente pode falar, planejar-se, domingo eu vou no culto. Opa, eu vou como eu fui domingo passado? Não, eu posso ir agora de uma forma diferente. Eu vou
sair da minha casa com um propósito, que nem a Sônia falou, vou lá para sentir a presença de Deus, eu vou lá porque eu quero prestar uma adoração, eu quero, né, prestar um culto a Deus, né, com um coração alegre, festivo, né, um coração que está entregue ao Senhor, e eu creio que isso será para nós, para você, para todos nós, uma grande bênção, um momento assim gratificante na presença do Senhor, tá? Eu acho que para nós, hoje, essa é a oportunidade que estamos tendo, tá? De crescer nesse entendimento, crescer nessa graça. Tá bom? Eu vou mudar aqui para os slides, para passarmos para a conclusão, e aí já vamos finalizando, né? A conclusão nossa, então, nos diz o quê? A história de Levi realça valores relevantes nos dias de hoje, tá? Então, primeiro, os que exercitam liderança entre o povo de Deus têm que ser fiéis e responsáveis, né? Então, aos valores aqui, né? Temos que ser fiéis e responsáveis. O testemunho de uma vida deve apoiar o trabalho na igreja. Então, ó, testemunho tem que ser igual ao que estamos realizando, né? Não posso fazer duas coisas diferentes. Dar um testemunho de vida e falar, fazer outra coisa, dizer outra coisa. Então, devem discipular os próprios filhos antes de discipularem os demais irmãos. O segundo, ó, os líderes não podem ver seu serviço na igreja como uma fonte de bens materiais. Então, nós, líderes, né, não podemos olhar para a igreja como uma fonte de recurso, como é o que acontecia lá com Eli e a sua família. Eles estavam pensando só na carne, né? Pegar a carne para matar a fome e se sustentar. A igreja não pode ser vista dessa forma. A igreja é do Senhor, né? Não vai faltar o recurso, a bênção de Deus sobre a vida daquele que trabalha na casa de Deus, irmão. Deus não vai deixar faltar, irmãos. Nós temos que acreditar nisso. Se a gente não acreditar nisso, aí nós estamos perdidos, irmão. Tá? Então, não pode ser olhado como fonte de bênçãos materiais. Tá? E devem ser exemplares na conduta. Nós temos que ser exemplos, né? Diferente dos filhos de Eli. O terceiro aspecto, tá? E o quarto, o terceiro, assim como Deus observou tudo nos dias de Eli, hoje também ele observa e continua cuidando da honra do seu nome. Ainda vale a promessa: aos que me honrarem, honrarei. Aos que me desprezarem, serão desmerecidos. Isso aí continua válido, irmãos. Se você honra o Senhor, Deus vai honrar a sua vida, tá? Deus vai te abençoar. Se você se dedica, trabalha na casa do Senhor, Deus vai abençoar a sua vida. Deus não vai deixar faltar o pão sobre a sua mesa, tá? Deus vai te honrar, tá? E aqueles que os desprezam serão tão desprezados. Quarto, a vitória nas lutas depende de estarmos bem com Deus, né? O que nos protege não é o templo nem a Bíblia na mão, mas o nosso refúgio é o caráter do nosso Deus, tá? Então nós temos que confiar num Deus que tem caráter, que vai agir e honrar os seus filhos. Não é o templo, não é a Bíblia, é o Deus que é Senhor sobre tudo e todos, que vai nos honrar e vai nos guardar. O versículo é esse que está aqui, ó, Provérbios 18:10. Torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e estará seguro. Então, nós temos que acreditar nessa verdade. Nosso Deus é nossa torre forte, tá? E lá nós estamos seguros. Tá bom, irmãos? Com isso, nós finalizamos. Só quero lembrar aos irmãos que a próxima aula, lição 16, nós vamos falar sobre Samuel, o profeta. Tá bom? Voltando aqui para a tela da nossa live, se os irmãos têm alguma coisa ainda a acrescentar aquilo que falamos, né, estou aqui para ouvi-lo. Se não, nós já vamos encerrar. Eu creio que a nossa aula foi muito boa por esses aspectos que abordamos, por tudo aquilo que tratamos, né, na nossa aula de hoje, né, principalmente esses aspectos do nosso propósito. Qual é o nosso propósito ao ir à casa do Senhor? Tá bom? Alguém quer falar?
Se não há, então nós vamos agradecer. Quero agradecer aos irmãos, né, pela participação, por esse momento, né? Quero agradecer a Deus e quero desejar a todos que Deus os abençoe, que o Senhor esteja convosco. Amém? Assim encerramos esta aula e estaremos aqui na próxima terça-feira. Amém? Amém. Paz do Senhor, gente. Deus abençoe. Senhor, Sônia. Deus abençoe.